Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Sim? Vamos lá, partiu para mais uma aula, né? Hoje é gravação de aula, hoje não tem aula online. Então, hoje a Pro vai retomar alguns conteúdos que nós tivemos na apostila número 2, tá bom? Nós acabamos nossa apostila, nós vamos entrar na apostila número 3, mas antes de ir para a apostila número 3, eu queria lembrar com vocês um pouquinho o que nós vimos em português na apostila número 2. Vamos lá, relembrar? Adenota. O que é um texto? Anedota. O que é uma anedota? Quem lembra o que é esse tipo de texto? Como é esse texto? Para que esse texto serve? Quem lembra? Diz aí, Pro. Fala aí. O que é anedota? Anedota geralmente é um texto onde tem uma história curta, uma história pequena, que serve para divertir o leitor ou divertir o ouvinte, aquele que vai ouvir. E no final, o que acontece? As pessoas dão gargalhadas, as pessoas dão risos, porque o texto, a anedota, é como se fosse uma piada. Isso mesmo, o texto é como se ele fosse uma piada. Ele faz com que as pessoas ficam muito felizes, né? Dê risada no final dessa história. E nós gostamos muito de piada, né? Nós gostamos muito de anedota. Então, lá na página 27 do livro de vocês, está lembrando um pouquinho do que nós estudamos. Faça a leitura novamente da página 27, tá bom? Que vai relembrar aí na cabecinha de vocês, isso. E nós também vimos um pouco de frase. Frase, né? É composta por palavras, por uma ou mais palavras, que dão sentido para uma frase, que dão um sentido completo àquilo que nós queremos falar. A frase, né, elas são palavras que organizadas, elas vão dar sentido àquilo que nós queremos falar, ou àquilo que nós queremos, né, transmitir escrevendo. Então, a frase, ela é muito importante. Já que eu estou falando de dar um sentido completo, utilizando as palavrinhas para formar as frases, eu logo vou lembrar dos sinais de pontuação. Por que os sinais de pontuação são importantes, segundo ano? Porque sem os sinais a frase também pode ficar sem sentido. Exatamente. Se nós pegarmos as palavras, organizar elas, e elas vão dar um sentido completo, vão. E com os sinais de pontuação, melhor ainda vai ser o entendimento dessa frase. Como nós tivemos aula ontem, por exemplo, lá a imagem do gato. Lembra que nós tínhamos que criar uma frase com a palavra gato, utilizando, né, empregando o sinal de interrogação? Lembra que nós precisávamos empregar. O que é empregar mesmo? Utilizar o sinal de pontuação. Então, nós fizemos ontem a frase. Vamos lembrar uma aqui. Bem legal. Olha aqui. O tom de voz da Prochay muda. O rosto da Prochay também muda quando eu estou fazendo uma pergunta. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Você viu um gato? Estou perguntando. Agora, a outra pessoa vai responder utilizando o ponto final, que é o quê? Uma frase afirmativa. Olha lá, ela vai responder. Eu vi um gato. Respondeu. Simples, objetiva, simples, respondeu aquilo que eu queria saber, teve um ponto final, teve uma frase organizada e uma frase que deu sentido para aquela pergunta. Então, nós não podemos esquecer que um texto, né, ele é feito por frases. Então, para a gente poder escrever um texto, nós precisamos de palavras e precisamos também organizar essas palavras, que elas possam ser frases. Não podemos esquecer dos sinais de pontuação, que são muito importantes. Agora, quando eu vou falar do sinalzinho de exclamação, que vem o quê? Vem mostrar as nossas emoções, como, por exemplo, um espanto, como, por exemplo, eu estou surpresa, estou triste, estou feliz, né? Então, vamos fazer lá a frase do livro. Vamos lá. Eu achei lindo esse livro! Ponto de exclamação. Esse livro é lindo! Ponto de exclamação.
Olha, agora eu estou tentando utilizar o ponto de exclamação, mas sem um sentido bom, olha lá. Esse livro é bom. Não é um ponto de exclamação. Ele não deixa transparecer as emoções. Não faz nada. Então você pensa o quê? Ah, vou utilizar o ponto final. Porque eu posso utilizar ele no final da frase. Posso sim utilizar o ponto final no final da frase. Porém, eu tenho que lembrar qual que é a função do ponto final. Ele vai me ajudar a eu terminar a minha frase afirmando alguma coisa, ó. Sim, é isso mesmo, eu estou afirmando. Ou eu estou negando alguma coisa. Não. Então, o ponto final ele é utilizado nesses momentos. Quando nós vamos afirmar uma frase, isso mesmo, é isso que você diz, é isso que você disse, eu concordo com você. Ou quando nós vamos negar alguma coisa, uma frase negativa, aí nós usamos o ponto final. Agora, quando nós estamos falando de sinais de pontuação de frase, o texto, né? O livro de vocês mostra um tipo de gênero também muito legal, que são as HQ. As HQs são o que mesmo? Histórias em quadrinhos. O próprio nome já diz, são histórias em quadrinhos. Então elas são igual um texto, uma anedota? Não. Uma anedota é um texto curto, né? Pode ser curto, mas as histórias de quadrinho pode ter humor, né? Humor é o quê? Aquilo que faz a gente rir. Pode ter na história em quadrinho? Claro que sim. História em quadrinho pode ter humor. Só que a história de quadrinho, a estrutura do jeito que ela é formada é diferente. Ela é dividida em quadrinhos, como o nome já diz, e as histórias em quadrinhos, geralmente elas têm balões de fala. Isso mesmo, nos balões de fala, né, de cada personagem, tem imagem e tem o texto escrito. E os balões de fala de cada personagem também podem interferir nos sinais de pontuação. Isso, porque nós temos o balão de fala normal, que é aquela fala que todo mundo diz, né? Oi, tudo bem? Ou quando começa, igual ontem, quando nós tivemos o título A Hora do Lanche. Lembra aquele título? Ele tinha um ponto final. A Hora do Lanche. Ele estava sinalizando naquele balão que era o título. Então as HQ também utilizam muitos sinais de pontuação. Precisa ficar esperto nos sinais de pontuação. Não podemos ler de qualquer jeito. Precisamos ter uma entonação na voz e lembrar qual é a função de cada sinal de pontuação. Nós aprendemos muito sobre interrogação, ponto final e exclamação. Nós aprendemos muito sobre esses 3 sinais de pontuação. Claro que vocês lembram de outros, tem até no caderno de vocês colado lá, sinais de pontuação. Peguem o caderno de vocês, abrem e estudem um pouquinho mais sobre os sinais de pontuações. E para ter uma boa leitura, não podemos deixar de lado esses sinais de pontuações. Então nós precisamos ler lendo um ponto de interrogação, lendo um ponto de exclamação. Precisamos começar a ler os nossos textos e lendo também, representando também estes sinais, porque o texto fica com maior sentido, né? Tem maior coerência, ou seja, eu consigo entender melhor esse texto, eu consigo entender melhor essa história, eu consigo entender melhor essa frase. Lembrando que tudo que nós escrevemos, outra pessoa vai ler. E essa outra pessoa vai entender o que eu escrevi? Será? Precisamos melhorar nos nossos sinais de pontuação para que essa pessoa entenda o que eu quis dizer com aquela frase, o que eu quis dizer com aquela história. Então, lembrando que precisamos ficar muito atentos nessa informação, tá bom? Texto instrucional. Nós também vimos que o texto instrucional, ele serve para quê? Qual que é o objetivo desse tipo de gênero textual? Que é um tipo de texto instrucional. Ele serve para a gente fazer o quê? Vamos ver se o segundo ano lembra. Ele é um texto de humor? Não. O texto instrucional, ele tem o objetivo de ensinar a gente a fazer algo. Ou, vamos lá partir
Lá na página, ó, página 27, tem aqui um resuminho, tá bom? Que vocês podem ler do que aquele eu estudei. E na página, acho que 51, peraí. Acho que é na 51. Isso! Olha, até que eu tô com a mente boa. Na página 51, ele vai falar um pouco sobre as histórias em quadrinhos e sobre a onomatopeias, que nós aprendemos também sobre a onomatopeia. Agora o texto instrucional, ele tá lá na página 71. Então vocês podem refazer a leitura, fazer novamente a leitura da página 27, da página 51 e da página 71. O texto instrucional, ele tem como objetivo orientar e ensinar o leitor a fazer algo. Lembra que nós falamos sobre a bula de remédio? A bula de remédio vem dentro do remédio, da caixinha, é aquele papel. Lembra que até o Iago foi lá pegar a bula, né? A bula tinha o quê? Várias instruções sobre o remédio, qual que era o nome do remédio, quem poderia tomar aquele remédio, quantas gotas que tinha que tomar, quais são as reações que tomando o remédio poderia dar em algumas pessoas, aonde foi fabricado o remédio. Então tem várias coisas para nos orientar e para nos ensinar também a como tomar aquele remédio. Então o texto, segundo ano instrucional, ele serve para orientar ou para ensinar a fazer algo. Nós também aprendemos sobre uma brincadeira de fares. Lembra que é aquela brincadeira no campo que também nós aprendemos. O texto instrucional, ele serve também para nos orientar a praticar um jogo, seguindo o quê? Seguindo as regras, lendo como é que se joga, o que precisa ter para acontecer esse jogo. Então, o texto instrucional, ele nos ajuda nesse sentido também, de como nós podemos fazer algo, né? Então, seguindo etapas, seguindo orientações. Igual nós fizemos a tinta de massinha. Lembra que nós fizemos uma tinta usando massa? Lá tinha quais eram os ingredientes, o modo de fazer. Isso é um texto instrucional. Está ensinando a fazer alguma coisa, certo? Estão lembrando de tudo que vocês tiveram durante a apostila número 2. A apostila número 2, né? Não podemos esquecer que nas histórias em quadrinhos, na HQ, nós falamos sobre onomatopeias também. Onomatopeias são palavras que representam uns sons, os barulhos, né? Estou com alguma coisa na mão, deixei cair, pof! Deixei cair. Então, a onomatopeia é esse barulho, pof! É um barulho que nós conseguimos escrever com palavras, né? É o som que nós conseguimos representar através de palavras. Isso que é onomatopeia. Nós podemos representar o som do cachorro latindo? Sim, au, 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 au. Então dá para escrever au, 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 au. Dá para escrever o som que representa a fala do gato? Dá sim. Miau, miau. Claramente nós conseguimos representar esses sons de onomatopeias, não é verdade? Então fica fácil. Última coisa que a Pro quer relembrar com vocês. A família silábica que nós estudamos. A família do C, a família do G e a família do Q. A família do C e do G são divididas, né? São divididas de 2 jeitos a família do C e são divididas de 3 jeitos a família do G, tá? Vocês aprenderam 2 jeitos somente da família do G. Agora na apostila número 3 vocês vão aprender mais um jeito. Lembra que a família do C é dividida pelas vogais A, I e O? A, O e U, que fica como? K, Ko, Ku. E depois também a outra divisão da família do C, como fica? C, Si. Lembra que tem o som do S? A família do G também é dividida. Tem o Gá, o Go e o Gu. E também é dividido com as vogais E e I, que fica o G e o Gi, que tem o som de G mesmo e tem o som do Gi. Agora, que tem o som do J, perdão. E agora, na família Q, nós também temos uma divisão bem legal.
que nós conseguimos com a vogal A entender que nós pronunciamos a letra U. Não fica assim, ó, K. Não, porque o K tem o som lá do C. Ele fica quadro, quadro, quartel, quadra. Olha, nós conseguimos ouvir, né? Nós pronunciamos o som da letra U. E é bem legal a família da letra Q. Ó, quadra. Aí depois tem o que, o que, o co. O cu não é tão usado, né? Tem palavras que tem o que e o u, sim. Mas como o que e o u, eles já andam os dois juntinhos, então eles já falam o que e o u juntos, sempre eles estão juntos. Então nós não conseguimos encontrar muitas palavras com a letra Q, U, né? Porque não tem não existe o que, o u. Não existe que, o u, não. Existe a letra Q, mais a letra U e outra vogal. Igual quadra. Aí nós conseguimos saber que o U, ele está presente, ó, quadra. Então dá para saber, né? Não é tão utilizado o que e o U sozinho, sem ser com outra vogal. Eles sempre estão acompanhados com as vogais. Não foram isso que vocês aprenderam na historinha? Letra Q, eu posso ficar junto com você? Aí a letra Q aceitou e eles ficaram juntos. Igual a letra C, que juntou com as vogais. Então as vogais são muito importantes. Agora, meus amores, a Pro falou um pouquinho para vocês sobre a revisão do módulo 2 de português. Agora nós vamos abrir a nossa apostila número 3. Lembra que eu falei para vocês pegarem a apostila número 3 na aula? Eu pedi, né, para vocês deixem a apostila separado. Não foi isso que a Puxai falou? Então, peguem aí a apostila 3. Aproveita e escrever na lousa, hein? Apostila 3. Página 8. Página 8. Minha caneta já tá falhando. Página 8, apostila módulo 3. Então, vamos lá? Página 8 é a primeira, módulo vermelho. Português. Vamos começar com português. Página 8. Achei. Olha que bonito. Olha, gente, que imagem mais bonita que tem na página 8. Abertura de capítulo 7. Em defesa dos animais. Nós começamos com o texto assim. Com o título, né? Em defesa dos animais. Gente, que linda essa imagem. Que imagem é essa, hein? Será que é um cachorro? Ah, o Pro tá brincando, é uma tartaruga maravilhosa. Eu vou ler essa parte de amarelo aí, tá bom? Com vocês. Algumas atitudes dos seres humanos colocam em risco a existência de determinadas espécies de animais. É nosso dever combater qualquer ação que prejudique os bichos. Cuidar dos animais e da natureza é responsabilidade de todos nós. Olha uma tartaruga verde, uma espécie de tartaruga marinha, ameaçada de desaparecer na natureza. Olha, então, essa tartaruga marinha, ela está ameaçada de desaparecer na natureza. Na letra A, responde para Pro oralmente, ou seja, vocês só vão falar, não vão escrever nada, vai ser oralmente. O animal que aparece nessa imagem está em qual ambiente? Vamos ver se vocês lembram. Está no ambiente aquático? Está no ambiente terrestre? Ou está no ambiente aéreo, voando? Qual que é o ambiente que a tartaruga marinha está? Certa resposta! Ambiente aquático, ou seja, o ambiente que tem água. Letra B. Na opinião de vocês, ele está em um ambiente natural? Lembra que ambiente natural faz parte da natureza. Não é no cativeiro fechado igual galinha, não é, né? Ele faz parte da natureza? Sim, é um ambiente natural. O que podemos fazer para proteger os animais e preservar a natureza? O que nós podemos fazer? Fala aí, Capro. Pensa aí, pelo menos. O que nós podemos fazer para preservar a natureza? Olha que vocês são defensores da natureza, hein? Vamos fazer a leitura aqui, ó. Página 10.
Vamos fazer a leitura da página 10, eu vou ler com vocês. Início de conversa. Todos os seres vivos fazem parte da natureza e dependem dela para viver. Os animais são parte importante da natureza e devem conviver em situação de equilíbrio. Apesar disso, alguns seres humanos caçam e vendem outros animais, comprometendo a existência de algumas espécies. Letra A. Você já viu uma campanha em defesa de animais? Já participou de alguma? Vocês já viram em jornais, na televisão, alguém fazendo uma campanha para defender os animais? Vocês já viram? Eu já vi. Para defender cachorro, gato. Eu já vi sim. Letra B. Na opinião de vocês, esse tipo de campanha não é para escrever segundo ano. É só para pensar na perguntinha e falar oralmente, tá bom? Na opinião de vocês, esse tipo de campanha é importante para defender os animais? Vocês acham importante esse tipo de campanha? Por que é importante? Sim ou não? Por quê? Justifica, patroa, a resposta de vocês. Ó, justifiquem que amanhã nós vamos conversar, hein? Se vocês acham importante ou não isso. Agora, vamos ler um anúncio de propaganda que trata sobre esse assunto. Vamos conhecer mais um tipo de gênero textual, o anúncio de propaganda. Vamos estudar para ver o que é um anúncio de propaganda. Olha lá essa imagem. Tem a imagem e também tem um texto escrito, ó. Vamos ler aqui essa frase desse texto escrito. Ajude-nos a desenvolver. Ajude-nos a devolver os animais para a natureza. Então, olha lá esse anúncio aqui de propaganda. Ajude-nos a devolver os animais para a natureza. Quem fez esse tipo de anúncio sempre está aqui embaixo, ó. Sempre está aqui embaixo, no rodapé, quem está fazendo esse tipo de propaganda. Quem é a empresa? Olha lá. Mata Ciliar, que está fazendo a associação Mata Ciliar. Preservar vidas é a nossa natureza. Ai, que lindo, né? Frase bonita. Da onde foi tirado, está aqui embaixo também, no rodapé, onde foi tirada essa informação. Interpretação oral, vocês vão falar somente. O que mais chamou a sua atenção no anúncio da página anterior? Amanhã nós vamos comentar o que vocês mais gostaram aqui. Ou o que chamou a sua atenção, que você olhou e falou, nossa, olha, gostei dessa parte. O que chamou a atenção de vocês? Número 2. Você já tinha visto algum anúncio parecido com esse? Se vocês já tinham visto algum anúncio parecido com esse. E do que se tratava esse anúncio? Como a Prochá falou, eu já vi anúncio, né, pedindo ajuda para cachorros. Eu já vi propaganda, né, para não maltratar outros tipos de animais também. Eu também já vi. Você já viu algum anúncio em algum lugar? Na televisão, num jornal, na internet, você já viu algum anúncio? Se for, eu quero saber o que é, hein? E aí amanhã nós conversamos. Agora sim, vocês vão pegar o lápis e vocês vão responder a atividade número 1, atividade de escrita. Escreva o nome do animal representado no anúncio da página anterior. Ah, fácil. Que tipo de animal é esse, gente? É um cachorro? É uma galinha? Não. Que tipo de animal é esse? É um orangotango? É um macaco? É um gorila? E aí? Quais são o tipo de animal que você vai colocar? Tem as espécies, né? Mas eu quero saber que animal é esse. Só fala o nome dele, que você olha pra ele e fala, já sei que animal é esse. É uma girafa? Não. Agora, número 2, vocês vão responder. Segundo o anúncio, os animais devem ficar em seu ambiente natural. Verdade, segundo esse anúncio aqui. Contorne a imagem que representa o ambiente natural do... Não vou ler, porque aqui tem a resposta, que animal é esse? Não vou ler. Que tipo de ambiente esse animalzinho aqui, ele precisa ficar? Onde tem um monte de casa? Na água? No gelo ou lá na floresta? Qual que é o ambiente desse animal, hein? Fácil, hein? Vira a página. Página 12, nós vamos responder também aqui, tá bom?
Veja a seguir a diferença entre animais domésticos e silvestre. A gente já sabe. Animais domésticos são aqueles que vivem no lar junto com as pessoas. Animais silvestres são aqueles que vivem soltos na selva, soltos na floresta, são animais livres, não é verdade? Agora vocês vão responder a letra A e a letra B. A letra A fala assim: de acordo com as informações acima, o macaco é considerado um animal doméstico ou silvestre? Esse animalzinho aqui da propaganda, ele é considerado um animal silvestre ou um animal doméstico? Letra B. Observe os animais abaixo e contorne aqueles que são silvestres, ou seja, aqueles que não moram com seres humanos, que são livres, né, na natureza, na floresta, na selva, que não moram com seres humanos, tá? Releia um trecho do anúncio. Vou ler novamente. Ajude-nos a devolver animais para a natureza. Essa parte aqui, ó, que a Flor tá lendo. Essa parte aqui, ó. Ajude-nos a devolver os animais para a natureza. Isso é uma parte do trecho, né, que estava lá naquele anúncio de propaganda. Agora, o que eu quero que vocês façam aqui nessas duas linhas? Explique com suas palavras o que esse trecho significa para vocês. O que vocês entendem quando está escrito? Ajude-nos a devolver os animais para a natureza. Será que está falando para a gente comprar animais? Será que está falando para a gente deixar preso esses animais? Eu quero que vocês escrevam com a palavra de vocês o que significa esse trecho para vocês. Do que fala esse trecho, tá bom? Atividade número 5, página 13. Qual é o objetivo do anúncio lido? Assinale a alternativa correta. Esse texto que nós lemos, esse anúncio que a gente viu do macaco, ele serve para avisar alguma coisa. E para que serve esse tipo de texto? Ele serve para conscientizar as pessoas sobre a importância de devolver os animais para os seus ambientes naturais? Ou ele serve para só vender um animal silvestre? Qual for a resposta, você vai fazer um X nesses quadradinhos. Vocês vão assinalar um X, tá? Na resposta correta, só tem uma. Atividade número 6. Esse anúncio de propaganda é formado por... Do que é formado esse anúncio de propaganda? É formado por imagens? É formado por imagens e texto escrito? Ou é formado somente por texto escrito? Vocês vão analisar aqui, tem só o desenho, a imagem? Tem só o texto? Ou tem só texto e não tem imagem? E aí? Tem que observar e me dizer. Número 7. Identifique e contorne a instituição que elaborou o anúncio. Quem foi aqui no rodapé a instituição que fez esse anúncio, que elaborou esse anúncio? Vocês vão identificar e vocês vão contornar qual que você acha que é a instituição, tá bom? Agora a Pro vai falar na atividade 8 sobre uma coisa chamada slogan. Olha que chique, slogan. Slogan, ele é uma frase bem curta e de fácil memorização, ó, de fácil a gente lembrar, que define o posicionamento de uma instituição. Leia o slogan presente no anúncio e assinale a ideia principal dele. Eu vou ler, ó, o slogan aqui, ó. Esse é o slogan que nós estamos falando. Preservar vidas preservar vidas é da nossa natureza. Olha que bonito. Preservar vidas é da nossa natureza. Agora você vai colocar um X na ideia. Qual que é a ideia dessa frase? Essa ideia está falando de lixo? Essa ideia aqui está falando de vidas? Vamos ver aqui o que o texto tem de legenda aqui. Ó, essa ideia que é destacar as informações sobre o comércio ilegal dos animais, tá falando, cuidado, não comprem animais. Ou essa ideia desse slogan está falando, destacar a relação entre a instituição e a preservação da fauna e da flora. Nossa, Pro, eu não sei agora, será que tá falando de vender animais, de comercializar animais?
Ou será que está falando de preservar a vida da fauna e da flora? Pro, eu não lembro o que é fauna e flora. Eu já falei lá em matemática, quando nós estávamos trabalhando dinheiro, sobre fauna e sobre flora. Se você esqueceu o que é fauna e flora, pesquisa no dicionário essas duas palavrinhas, para você lembrar o que é fauna e flora. Está aqui como se escreve, ó. Fauna e flora. Tá bom? Então eu vou deixar de dever de casa esse daqui para vocês também. Então, vocês vão ler e vocês vão ver o que está defendendo esse slogan. Qual que é a ideia desse slogan? Preservar vidas é da nossa natureza. Olha essa frase que legal que faz a gente lembrar. Preservar vidas é da nossa natureza. O que está querendo dizer? Sobre o comércio dos animais? Ou está querendo dizer sobre a preservação da fauna e da flora? Atividade 9. Vocês já estão cansados de fazer essa atividade de decifrar qual é a palavra que está escrito aqui, substituindo os desenhos pelas letras iniciais de cada desenho. Então, vocês já estão cansados de fazer esse daqui, essa troca aqui. Não vou nem explicar. Nós vamos descobrir o anúncio de propaganda que foi publicado. O que é um anúncio de propaganda? Eu vou ler para vocês essa informação. O anúncio de propaganda, ele é um texto formado geralmente por imagens e texto escrito. Seu principal, já tem uma dica aqui, ó. Seu principal objetivo é promover uma ideia e convencer as pessoas a concordarem com ela, mas sem finalidade comercial. Então, isso que serve um anúncio de propaganda, certo? Nós iremos voltar a falar sobre anúncio de propaganda, esse tipo de gênero textual um pouquinho mais à frente nas nossas aulas. Ok, segundo ano? Então, não esqueçam das atividades que vocês têm que fazer para me entregar, tá bom? Amanhã nós iremos continuar e façam sim o dever de casa de vocês, é muito importante para que vocês, trabalhem a mente de vocês, trabalhem a cabecinha de vocês, vocês não podem parar. E eu acredito muito nisso. Vocês são ótimos, muito inteligentes. Um beijinho, até amanhã na nossa aula. Bye, 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 bye.